Olá, como vai? Aqui é seu Lucro, Rodrigo Ramos. Hoje vou falar na jornada do lucro na tua farmácia da armadilha da maratona. O que é a armadilha da maratona? A armadilha da maratona é quando você se deixa por último. E aí você chega por último. Quando você deixa para ver se vai sobrar alguma coisa e se deixa por último para ser pago e acaba não sobrando o que poderia sobrar. O lucro acaba não aparecendo todo para você. Então, a armadilha da maratona é assim: se você se deixar por último, você vai chegar por último e talvez você perca a corrida, a maratona, que é um mês empreendendo, né? Tendo uma farmácia. O resultado que você buscava, trabalhando duro todos os dias, e que você merece, seria a medalha, a premiação de quem assume o risco, é o lucro. Então, se você se deixar por último para retirar o lucro, talvez você chegue por último mesmo e fique, e talvez nem receba o prêmio, nem receba o lucro no final do mês na tua conta. Então, Rodrigo, como que eu tenho que fazer então? Você tem que planejar a tua farmácia para como se você tirasse o lucro primeiro para você. Se o lucro for 15% do teu faturamento, como assim? A cada R$1.000 que entra, 15% você retirasse para você primeiro, se pagasse primeiro. Por quê? Se você se paga primeiro, você começa a valorizar várias coisas que, se você se deixar por último, você não valoriza. Você começa a controlar recebimento muito bem, pagamentos de despesas de fornecedores, só por estar controlando um único indicador, que é a tua geração de caixa, que é o lucro aparecendo na tua conta todo mês a mais, você vai estar controlando todos esses indicadores que eu falei. Então a armadilha da maratona é você entrar no jogo esperando terminar para ver em que posição você vai chegar. Depois que você fecha o mês, não dá para fazer mais nada. Depois que fecha, termina a maratona, não dá para mudar de posição. Então, se você quer ganhar, e ganhar é receber o retorno daquilo que você está investindo de tempo, de dinheiro, de trabalho, que é o lucro, você tem que começar a pensar primeiro em si, como é que você faz para sobrar a tua parte. É igual no avião, né? Quando tem algum problema no avião, cai o oxigênio, você coloca o oxigênio primeiro em você, para você estar bem, para você poder ajudar os outros. A mesma coisa numa empresa. Se você não colocar o oxigênio, que é dinheiro, para você primeiro, daqui a pouco você não tem recurso, você não tem caixa, você não tem reserva. E você está aí desmotivado às vezes, porque não está vendo o resultado todo. Ou está vendo que está perdendo grande parte do lucro, né, todos os meses, que não tem na conta dinheiro para despesas aí de 5 meses de despesa ou 6 meses de despesa. E com esse coronavírus você ficou todo preocupado, achando que vai acontecer com a minha farmácia. Está vendendo muito esse mês, mas será que mês que vem eu vou vender? Eu entendo bem o que você está passando, porque na minha família tem farmácias há 33 anos e nós passamos por essa mesma armadilha, sempre nos deixando por último, né? Pagamos-se todos os fornecedores, todos os colaboradores, e aí, se sobrasse alguma coisa, ficava para os sócios, né? Então você tem que ter uma forma, tem que ter um método para controlar isso, senão também se você retirar e gastar, talvez falte para poder pagar os seus compromissos. Você precisa então de um método, de uma forma de fazer com que sobre para você a tua parte inteira do lucro todos os meses, né? Porque se você perdeu um mês, você não recupera. É igual uma maratona. Se você perdeu uma maratona, você não recupera essa maratona, só na próxima que você vai conseguir ter um resultado para ela. E da mesma forma que uma criança joga um joguinho de videogame, como se ela já te conhecesse cada movimento, a partir do momento que você começa a pensar dessa maneira e começar a projetar o que pode acontecer durante esse mês, e aí você projetar 30, 60, 90 dias para frente, cada vez mais você vai se tornando mais hábil, mais afiado na hora de acertar o resultado que vai acontecer no final do mês. Isso faz uma diferença tremenda, porque é como se você estivesse fazendo dessa maneira, é como se você tivesse a cada dinheiro que entrasse na tua empresa, você já tirasse automaticamente a parte que é do teu lucro. Fazendo dessa maneira, no final do mês, você simplesmente vai conferir aí um painel que a gente passa no Método Gás e você vai verificar aquilo que eu projetei realmente aconteceu.
tá lá na minha conta, aumentou os saldos em 50 mil reais. Tá lá na minha conta, aumentou os saldos em 100 mil reais. Porque se você se deixar por mais tempo por último, você vai estar deixando centenas de milhares de reais em cima da mesa ou milhões de reais em cima da mesa. E esse dinheiro nunca mais volta para você, volta para tua família, volta para tua empresa. E mesmo que você não precise, mesmo que você esteja numa condição já milionário ou multimilionário, isso é um dever. É um dever do dono de uma empresa fazer com que o resultado apareça. Como bom administrador dos bens do Pai aqui na Terra, a gente tem que cuidar, porque quanto mais a gente tiver de recurso, mais a gente pode gerar de emprego, de renda, abrir novas lojas se quiser, ou investir em outras coisas para gerar renda. Você está sendo uma fonte do progresso. Agora, aquele que está deixando assim, pô, mas eu não sabia, Rodrigo. Então você está perdoado. Se você não sabia, você está perdoado. Se você não estava fazendo, você também está perdoado. É só pegar de agora para frente e começar a fazer. Esses dias eu conversei com um empresário e ele falou, Rodrigo, tem 20 anos que tem farmácia. Mês passado foi o primeiro mês que fez 85 mil a mais na minha conta. Eu falei com ele, falei, cara, só não olha para trás mais. Vamos pegar esse método, vamos fazer todos os meses isso aparecer para você a mais na tua conta. Qual a diferença isso pode fazer em 1 ano, 2 anos, 3 anos? Faz muita diferença, faz muita diferença. Porque você vai ter mais tranquilidade para trabalhar, mais previsibilidade. Você vai ver que realmente o esforço está valendo a pena, porque você está trabalhando ali 12, 14 horas por dia ou mais, mas você está vendo um retorno, você está colhendo um retorno. Você está vendo o lucro ali. E aos poucos você pode conseguir manter esse lucro no caixa, de 6 meses você vê o que vai fazer com ele, dividir, deixar um pouco para reserva. Porque os verões sempre acontecem e os invernos sempre acontecem. Então, se você estiver passando por um inverno, é pensar que os verões sempre vêm e ele está próximo de aparecer. E você continuar caminhando, trabalhando com a mentalidade de formiga. Se estiver no inverno, se preparar para o verão. Se estiver no verão, se preparar para o inverno. E trabalhando, dando um passo por dia, juntando um pouco mais de suprimento por dia. Porque com esse suprimento, com essa energia chamada dinheiro, chamada lucro, você consegue manter uma empresa por meses aí, mesmo que ela passe por invernos. Quantos clientes meus me agradecem por estarem preparados por essa crise que aconteceu agora com o Covid? Quantos? Dezenas e dezenas aí tinham caixa para meses e meses de despesa. Eu simplesmente falei com eles, caixa de reserva, de segurança, é para esse momento. Não fique preocupado. Quando abrir, volta a normalizar, volta a trabalhar. Se tiver que utilizar a parte dos seus recursos para manter a tua empresa, se você acha que ela merece isso, faça isso. Foi isso que eu falei com eles em fevereiro. E muitos deles me agradeceram por ter caixa para manter a empresa aí tranquila, né? Nessas oscilações aí que aconteceram no segmento de farmácia. De aumenta a venda, cai a venda. Algumas nem conseguiram fazer o resultado aparecer na conta. Que absurdo, né? Porque caíram nessa armadilha da maratona. Se deixaram por último, não controlaram da maneira que poderiam ter controlado se soubessem já um método, uma forma simples de fazer, e aí com isso acabaram perdendo, né, um pouco. Mas se isso está acontecendo com você, posso te falar que isso aí é comum, tá? 9 em cada 10 farmácias que eu visito, isso está acontecendo. Eu não sei por que é o motivo disso. No Brasil, as pessoas não cuidam do lucro, de fazer o lucro aparecer, não é um objetivo. Se perguntar ao empresário, quanto que você tem de objetivo de fazer de dinheiro a mais na tua conta nesse mês? Ele vai falar a venda, ele pode até falar o lucro em percentual que ele quer ter ali da venda, mas falar assim, quanto que você quer que aumente de saldos na tua conta corrente, ou na tesouraria, ou no teu banco, ele não vai ter isso na ponta da língua. E aquilo que você não cuida, nunca vai florescer e aparecer e crescer. É impossível isso. É impossível. Na armadilha da maratona é aquela que as pessoas começam o mês sem planejamento devido. Porque aquele que entra na maratona preparado, ele sabe que horas que ele tem que parar para se alimentar, beber água, e até onde ele pode chegar é pisar, e velocidade que ele pode imprimir aqui, que ele pode gastar aqui de energia, de recursos, para terminar a maratona vencendo a si mesmo, tendo o melhor resultado possível, dentro dos recursos que ele tinha, das habilidades que ele tinha. A mesma coisa é uma empresa. Estou falando para você se comparar os que faturam 5 bilhões hoje, as redes grandonas. Não, é fazer o que você puder fazer. Você vende 100 mil por mês, ótimo, faz 15% de geração de caixa, se der, um pouco mais. Se você vende 200,
Se você vende 1 milhão, se você vende 1,5 milhão, se você vende 2 milhões, não importa quanto você vende. O que importa é você fazer, colocar o oxigênio primeiro em você. Pague-se primeiro, meu amigo. Pague-se primeiro. Você vai ver a diferença que isso faz na tua vida como empresário, de vendo que, realmente você está sendo recompensado pelo aquilo que você investiu, pelo tempo, a dedicação, o trabalho duro. A armadilha da maratona, simplesmente para evitá-la, o que você tem que fazer? Você tem que começar a saber 30, 60, 90, 120 dias à frente, até onde você pode pisar, quantos recursos você pode utilizar, e você tem a empresa na mão. Na hora que você entrar dentro do mês, você tem que buscar ali, fazer a venda, ser aquele mínimo que você colocou ali no mínimo. Se você fizer um pouco mais, já fica fantástico o resultado. Então, pare de cair nessa armadilha. Ela é simples de você resolver. Se você quiser, tem um método dentro do Desafio Gás muito fácil de você utilizar. Tem clientes meus que usam o caderno, mesmo faturando 2 milhões por mês. Tem cliente meu que usa o caderno, pode usar o teu sistema, mas aí você pega as informações e utiliza algo para planejar, algo para projetar o futuro, para você saber. Como se estivesse planejando uma maratona. Falou, opa, beleza, eu vou começar lá daqui a 60 dias. O que eu tenho que fazer? Que horas que eu tenho que gastar energia? Que horas que eu tenho que economizar? Que horas que eu tenho que... Quanto que eu posso estar utilizando aqui de recursos? Porque, do mesmo jeito da armadilha da maratona, se você se deixar por último, você vai ficar por último. E talvez você não receba nenhum prêmio. Não receba nenhum prêmio por isso. Eu converso com 10 empresários por dia, dono de farmácia, e o que eu escuto deles tem hora que me dá tristeza. Eu falo, pelo amor de Deus, tem que começar a fazer o resultado inteiro aparecer para vocês. Não dá para deixar dinheiro em cima da mesa mais. Enquanto você aceitar um resultado, ele permanece. Não tem jeito de mudar. Você tem que ficar mesmo chateado mesmo. Sentir a dor mesmo. Falar, pá, eu tenho que dar um jeito nisso e é agora. Porque um mês perdido, dependendo do teu movimento, é 20, 30, 40, 50 mil, 100 mil reais que você está perdendo. Um mês. E ele não volta nunca mais. Se perder 2, 3, 4 meses no ano, 5 meses no ano, porque está fazendo um mês resultado, no outro mês não faz. Faz um mês, no outro mês não faz. E aí fica como essa gangorra, não fazendo o resultado todo que poderia fazer. Porque a geração de caixa que uma farmácia consegue fazer em 6 meses, ela é um pouco maior do que o lucro líquido. Pode gerar muito mais caixa do que o lucro líquido em 6 meses. Para você dar uma injeção de caixa na tua empresa, para você ter tranquilidade nesse período mais turbulento, para poder trabalhar e pensar em estratégias para melhorar o teu movimento, tuas vendas, o seu lucro. E com a mente tranquila, você consegue ter boas ideias. Eu tenho certeza disso. Agora, se você não tiver essa tranquilidade, e se você estiver perdendo dinheiro aí ao ano, e 100 mil, ou 200 mil, ou 300 mil por ano que vem você não recupera essa grana. Você não recupera, você não faz a mais. E eu vejo pouquíssima gente fazendo isso. Pouquíssima gente tomando conta disso. Quando eu falo, quanto que está aumentando o saldo nas suas contas no banco? Ou quanto você está conseguindo fazer de retirada por mês? Não aconselho que retire todo mês e gaste, porque a empresa tem que ter alguma reserva também, tá? Mas se você já estiver tirando e investindo em algo que vai render alguma coisa para você todo mês, parabéns, já está fazendo mais do que 90% dos donos de farmácia. Mas o correto mesmo seria você deixar aí um caixa de reserva, você juntar de 6 meses e ver o que fazer. Deixar um pouco como reserva, outra parte você crescer, ou investir em outras coisas para gerar a tua aposentadoria, que é agora que começa a se preparar para a aposentadoria, já que a aposentadoria que vem aí no futuro, a gente não tem muita certeza de quanto vai ser, se vai conseguir manter a qualidade de vida que você tem hoje. Se você conseguir gerar caixa e fazer o teu lucro aparecer todos os meses, você de 6 meses consegue pegar parte disso e alocar em coisas, investir em coisas que vão gerar alguma coisa de retorno para você, de renda, né, sem você trabalhar, para que você possa um dia chegar ao ponto de falar, não preciso mais trabalhar, eu trabalho porque eu amo trabalhar em farmácia. Isso é muito, eu vi isso acontecendo na minha família e assim, é muito bom ver quem não precisa, trabalhando só pelo amor mesmo, abrindo uma loja porque vai gerar mais 10 empregos ali, mais 20 empregos ali. Isso é fantástico de ver, porque quando você é guiado pelo teu propósito e não mais
por necessidade de dinheiro, alguma coisa do tipo, você tem uma força muito maior do que a maioria dos teus concorrentes. Porque as pessoas não compram o que você faz, as pessoas compram o porquê você faz aquilo. E aquele que está sendo movido por um porquê, um para quem muito forte, né? Muito claro, ele é uma máquina. Ninguém passa ele, ninguém vence ele, porque ele vai atender e vai servir como se estivesse começando ali no primeiro dia, entendeu? Com toda aquela fome, aquela vontade de servir, de ajudar. Ter uma farmácia não é uma corrida de 100 metros. Eu tenho certeza que se você tem a farmácia há 5 anos, 10 anos, 20 anos, tem gente que tem 30 anos igual na minha família tem, não é uma corrida de 100 metros. Então você tem que ter uma forma, um método para também não cometer erros nesses ajustes. Mas você precisa fazer, você precisa começar a chegar em primeiro. Você é a cabeça, você é o esteio, você é o que mantém a empresa de pé, é o dono. Se o dono fraquejar, começar a desanimar, começar a não estar motivado, cai tudo por terra. E mesmo que você esteja motivado, energizado, tal, chega uma hora que a tua energia vital acaba. Ao chegar aí dos 70 anos, no máximo, você não está aguentando mais o pique. Não tem mais pique para aguentar quando você tinha 40 anos, o mesmo pique. Então, pô, se você tá com 40, 50 anos, tá na hora de começar, cara. Se você tá com 30, pô, você tem bastante tempo para fazer o teu pé de meia. Hoje é essa dica que eu tenho para você. A jornada do lucro na tua farmácia continua todos os dias 11h11 em ponto no Instagram, no Facebook ou no YouTube. Aqui é o Rodrigo Ramos, Senhor Lucro, e manda ver.